Vamos falar sobre os fundamentos do direito penal aqui no Brasil. E no coração disso tudo tem uma tensão, sabe? De um lado, o Estado com o seu poder de punir. Do outro, a gente, com a necessidade de ter nossos direitos protegidos. Como é que a justiça equilibra essa balança, hein? É isso que a gente vai tentar entender. E o ponto de partida é essa pergunta aí. Afinal, quem é que tem o direito de punir? Parece uma coisa óbvia, né? Mas essa perguntinha simples abre a porta para um verdadeiro labirinto de leis, de princípios e, claro, de muito debate. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ter 5 pontos. Primeiro, o poder de punir. Depois, as regras do jogo. Aí a gente passa para os limites do poder. Vamos falar também sobre as velocidades da justiça e fechar com o equilíbrio final. Bora lá! Ok, começando pelo começo. O poder de punir. Da onde vem esse conflito central? Bom, para a sociedade funcionar, alguém precisa dar a palavra final, né? E num Estado de Direito, esse alguém é o Estado. É ele, e só ele, que tem o monopólio da força. E o nome chique para isso, o nome técnico, é jus puniendi. É latim para direito de punir. Pensa assim, é como um grande acordo que a gente faz em sociedade. A gente abre mão daquela ideia de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos e entrega esse poder para o Estado. É por isso que justiça privada não só é proibida, como é crime. Só que esse poder não é um cheque em branco, de jeito nenhum. A gente precisa separar duas coisas aqui. De um lado tem o jus puniendi, que é a ideia, o poder abstrato do Estado, e do outro o jus poenale. Esse já é a prática, o conjunto de leis, o Código Penal, que diz direitinho como esse poder pode ser usado. Resumindo, um é o poder, o outro é o manual de instruções. Beleza, então o Estado tem o poder e tem o manual. Mas quais são as regras do jogo? Porque vamos combinar, quando a liberdade de uma pessoa está em jogo, as regras têm que ser claríssimas. É isso que a gente vai ver agora. Então, o direito penal, na prática, é aquela parte do direito que define o que é crime e qual é a pena. Mas o objetivo final, sabe? A missão dele é muito maior. É proteger o que a gente tem de mais essencial: a vida, o patrimônio, a liberdade. Ele funciona como um guardião dos nossos valores mais importantes. E aqui tem um ponto que é genial, quase um paradoxo. O direito penal tem uma função dupla. Claro, ele serve para proteger a sociedade, tipo um controle social. Mas, tão importante quanto isso, ele serve para limitar o poder do próprio Estado. É como se ele colocasse o Estado numa jaula para garantir que ninguém, nem o governo, passe dos limites. Tá, mas quem é que escreve essas regras? Bom, no Brasil, a fonte material, ou seja, quem pode criar lei penal, é só a União, o governo federal. Estados e municípios estão fora. E a fonte formal, o jeito que isso acontece, é através da lei. Só a lei pode criar crime e pena. A doutrina e a jurisprudência, que são as opiniões dos estudiosos e as decisões dos tribunais, ajudam a interpretar a lei, mas elas não criam crime, de jeito nenhum. Ok, então a gente já viu que o Estado tem o poder e as regras. Mas e aí? O que impede que ele abuse disso? A resposta está nos limites, sabe? Nos guarda-reis que a própria Constituição coloca no caminho. E o princípio mais fundamental de todos, a base de tudo, é o da legalidade. Essa frase aí é a regra de ouro. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? Que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser punido por algo que não era crime antes de a pessoa ter feito. É a nossa maior garantia contra qualquer arbitrariedade. Depois vem o princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio. Imagine o direito penal como a arma mais poderosa do Estado, a artilharia pesada. Não dá para usar para resolver qualquer briguinha, né? Ele é o último recurso. Só entra em campo quando todos os outros ramos do direito, tipo o civil ou o administrativo, não deram conta do recado. E claro, um princípio que todo mundo já ouviu falar, a presunção de inocência. E isso é um escudo poderosíssimo. Significa que o ônus da prova é todo do Estado. É o Estado que tem que provar a culpa sem deixar nenhuma dúvida. A regra é, todo mundo é inocente até a condenação final, aquela que não tem mais recurso. E olha, esse princípio não é só teoria não, é um verdadeiro campo de batalha. Dá uma olhada nessa linha do tempo do STF. Em 1991, o Supremo permitia prisão depois da segunda instância. Aí, em 2009, mudou de ideia, proibiu. Chegou 2016, outra virada, permitiu de novo. E por fim, em 2019, o tribunal voltou atrás mais uma vez e proibiu, reafirmando que está na Constituição. Foi uma montanha-russa jurídica que afetou a vida de milhares de pessoas.
Bom, agora vamos sair um pouco da teoria e olhar mais para a realidade, porque a verdade é que a justiça não funciona igual para todo tipo de crime. Ela tem, digamos, velocidades diferentes. Essa teoria das velocidades ajuda a gente a entender a prática. A primeira velocidade seria para crimes graves, tipo homicídio. Aí o processo é lento, cheio de garantias, tudo feito com o máximo de cuidado. A segunda velocidade é para crimes mais leves, como uma ameaça. Aqui, as garantias são um pouco mais flexíveis para ter uma solução mais rápida, com penas alternativas. Já a terceira velocidade, bom, aí o negócio fica polêmico. Seria para crimes gravíssimos, tipo terrorismo, onde as garantias são super reduzidas em nome de uma suposta eficiência. Essa terceira velocidade está muito ligada a uma teoria alemã bem polêmica do Gunther Jacobs, chamada direito penal do inimigo. A definição dele, que está aí na tela, é forte até assustadora. A ideia é que algumas pessoas não seriam tratadas como cidadãos que cometeram um erro, mas como inimigos mesmo, que precisam ser neutralizados. É uma teoria super criticada, mas que infelizmente acaba influenciando a prática em alguns lugares. E o que isso significa na prática? Bom, as consequências são bem drásticas. A gente está falando de flexibilizar garantias processuais, de antecipar a punição, de aplicar penas que são totalmente desproporcionais. E o pior, talvez, é o foco no autor, na pessoa, e não no fato, no que ela fez. É basicamente o oposto de todos aqueles princípios que a gente acabou de ver. É uma negação do Estado de Direito. E tudo isso leva a gente a uma crítica bem séria ao sistema, que é a chamada criminalização secundária. O que é isso? A lei, no papel, pode até ser igual para todo mundo, mas na hora de aplicar, ela é seletiva. As engrenagens do sistema de controle, polícia, judiciário, acabam mirando com mais força em grupos específicos, geralmente os mais vulneráveis. O resultado é uma justiça que, na prática, acaba tendo 2 pesos e 2 medidas. Então, depois de passar por tudo isso, qual é o saldo final? A gente chega à conclusão de que não existe resposta fácil. O direito penal é, por natureza, uma luta constante, um cabo de guerra. O ponto-chave é justamente essa tensão constante. De um lado, a necessidade de proteger a sociedade como um todo. Do outro, o dever de garantir os direitos fundamentais de cada pessoa, inclusive daquela que é acusada do crime mais grave. Achar esse equilíbrio, esse é o grande desafio, o trabalho de todo dia da justiça. E, para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Afinal, a justiça é para quê? É para punir quem é culpado a qualquer custo ou é para proteger o cidadão, garantindo os direitos de todo mundo, mesmo que isso deixe o processo mais complexo? Talvez a verdadeira justiça esteja exatamente aí, em não precisar escolher um lado, mas em conseguir equilibrar os dois.